Olá, eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil, e a gente continua falando da ausência e da sucessão provisória. De acordo com o que a gente viu na última aula, no momento da sucessão provisória, há uma preocupação no meio termo do legislador, entre duas coisas. A primeira é o patrimônio do ausente e como ele vai ficar caso ele regresse. Mas também isso fica prejudicado, por isso meio termo, porque ele também vai se preocupar em garantir e efetivar já os direitos dos herdeiros. Também, conforme a gente já viu, isso vem de acordo com uma série de condições. E a gente vai continuar nessa aula a falar justamente sobre essas condições. Bom, por força do artigo 29, é facultado aos sucessores provisórios capitalizar metade daqueles títulos que eles recebem em imóveis ou títulos da União, isso está previsto no artigo 29, desde que se ouça o Ministério Público e se preste conta ao juiz anualmente. Então veja mais uma vez a série de ônus e deveres que são impostos aos sucessores provisórios em relação aos que prestaram garantia. Além disso, a gente vem aqui, você vê que, então veja, uma série de questões, A primeira delas é, e quem não pode prestar garantia? Então veja, eu sou herdeiro, etc., mas eu não sou ascendente, descendente nem cônjuge, e eu não pude prestar garantia. Eu não vou ter direito a nada, absolutamente nada, do patrimônio que está sendo gerido, etc., ou pelo próximo herdeiro, ou por um curador? Vai. Aquele que não puder ser, veja que a lei ela diz emitido na posse, ele não fala excluído dos direitos decorrentes daquele conjunto de bens, daquele patrimônio. Então, por força do Código Civil, a gente vai ter que aqueles que não puderam prestar a garantia, eles vão poder requerer a sua parte dos rendimentos do quinhão ao qual faria direito. Então vamos lá. Vamos supor que um dos bens do ausente é um imóvel e esse imóvel foi locado. Esse bem locado vai gerar rendimentos, são os frutos civis. E esses frutos civis vão ser aproveitados por alguém, certo? Então a lei vai dizer que aquele herdeiro que deveria ter sido emitido na posse, portanto, passar a responder e a perceber, melhor dizendo, aqueles rendimentos, mesmo que ele não tenha sido emitido na posse, ele vai receber a sua parte dos rendimentos. Ah, dos rendimentos inteiro? Não, metade. A gente viu que o dever da capitalização, ela se refere à metade dos bens, ok? Passando para o próximo item, nós vamos perceber o seguinte. Quando for possível a determinação da data exata da morte daquele que se tinha como ausente, os efeitos sucessórios, jurídicos, patrimoniais, deverão retroagir à data da morte. Então, o que está querendo dizer o legislador por força desse dispositivo? Que se, no período da ausência, a posteriori se descobre que, na verdade, a pessoa que se tinha dado como ausente, na verdade, ela está morta, e se for possível determinar quando isso aconteceu, os efeitos vão ser àquela data. E isso tem muita importância, porque conforme a gente está vendo aqui, pelo Instituto da Sucessão Provisória, não necessariamente um herdeiro vai assumir a gestão, a sucessão daqueles bens. Então veja, sendo possível determinar a data daquela morte, os efeitos serão sentidos a partir daquela data e não da data da descoberta. Indo para o próximo item, que é o mais importante dessa aula, a gente vai passar a discutir o que acontece caso o ausente regresse. Porque veja, aqui nos nossos estudos até então, nós estamos tratando a hipótese de que o ausente não regressa, e aí o Instituto vai consumando seus efeitos e vai avançando de fase a fase, considerando que o cara não voltou. Mas e se ele volta? O que vai acontecer? Então a lei vai tratar com relevâncias jurídicas diferentes as situações que levaram o indivíduo a ter o seu paradeiro desconhecido. O legislador vai entender como importante o fato que deu início ou que deu origem a essa ausência. Porque, veja, a ausência ela é um instituto que tem diversas consequências e a maioria dela é prejudicial. Por quê? Se há uma vontade da pessoa de se livrar dos seus bens, de transmitir seu patrimônio, ela tem ferramentas disponíveis juridicamente para que faça isso. Além disso,
se o evento morte eventualmente ocorre, o sistema jurídico está muito mais preparado também para lidar com isso. A grande questão, e que o legislador vai tratar diferente, é se a pessoa quis voluntariamente ou injustificadamente, portanto, se ausentar e não se preocupou em constituir procuradores ou não se constituiu em dar uma destinação para os seus bens e por conta disso teve o poder judiciário que se ocupar de tratar disso por via das fases que a gente viu até aqui. Então, qual vai ser a punição que a lei vai atribuir para o ausente que regressa se ele tiver sumido voluntariamente? O que é voluntariamente? Pela sua própria vontade ou injustificadamente, ou seja, ele não conseguir demonstrar efetivamente, justificadamente, o porquê ele sumiu. Então veja lá. Bom, essa previsão legal ela está no parágrafo único do artigo 33, que vai dizer o seguinte: se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência dele foi, então veja aqui, conforme a gente está vendo, voluntária ou injustificada, a consequência jurídica para isso será a seguinte: ele perderá em favor do sucessor a sua parte nos frutos e nos rendimentos. Então, veja, a lei está dizendo que se regressa ao ausente e ele não consegue provar que a sua omissão, que o seu sumiço se deu de forma involuntária, ou seja, que contra a sua própria vontade, ou consegue justificar essa sua ausência devidamente, ele vai sofrer como punição essa perda da sua parte que lhe caberia, dos frutos e dos rendimentos. Mas o que acontece com o patrimônio como que estava já dividido e etc.? Bom, o artigo 36 vai tratar de cuidar disso. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Ou seja, se o ausente regressa, ou se lhe é provada a existência, olha, o paradeiro dele é esse, então, de imediato, os efeitos da sucessão provisória são extirpados. Então, o legislador já tratou de, veja, na preocupação sobre o que acontece com o ausente, sua situação e a situação dele no patrimônio quando ele regressa, o legislador já vai tratar de afirmar. Mais do que a necessidade dessa devolução, ele impõe aos sucessores provisórios que foram emitidos na posse o dever de tomarem todas as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Então, eles ficam obrigados a tomarem os cuidados, continuarem zelando, etc., até que esses bens sejam entregues aos seus donos. Bom, encerramos aqui a sucessão provisória. Na próxima aula a gente já entra na última fase da ausência, que é a sucessão definitiva. Mais uma vez, continuo pedindo aqui para vocês que curtem, compartilhem e divulguem os vídeos, se inscrevam aqui no GTUSP, no canal do YouTube, porque essa força é sempre bastante relevante para a gente. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.